O porquê nostalgia não existe. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde a mais mais uma gestação, um final de gestação de uma ideia presa. Dessa vez não tão sério, não tão pessoal quanto o último. Vou seguir fazendo esses videozinhos mais crus assim, sem edição e tal, só para expor minhas ideias. Essa é uma que eu quero muito explorar, inclusive. Mas é uma coisa que eu tenho um pouco de experiência própria, mas não tanto a ponto de eu ter uma opinião muito relevante. Então vai ser diferente porque o outro é uma coisa que eu passo muito e esse aqui é uma coisa que eu evito passar, pelo menos. Vamos lá. Talvez você se identifique ainda mais com esse do que com o último, que é uma coisa mais ampla. O que as pessoas consideram como nostalgia? Vem muito da saudade de épocas e de coisas e lugares, pessoas, acontecimentos. Só que tem um problema, uma deturpação muito grande nisso, que é o fato de, cara, você não tem saudade de 2012, você não tem saudade de 2014, 2016. Você tem saudade dos acontecimentos da forma que você via e da situação, traço lugar, traço participantes, que você via com a sua visão. Seus olhos daquela época e a sua concepção de mundo são uma coisa diferente do que é hoje em dia. Você pode sentir essa saudade, não inexplicável, né? Você pode ter muitos motivos, inclusive, para justificar essa sua saudade do passado, mas não seria a mesma coisa, a não ser que voltasse literalmente tudo, incluindo você, para aquela situação e ela ficasse em loop, em ciclo, se repetindo. Não vai ser a mesma coisa, ela só seria nesse caso. Eu acho, vamos aqui, estou no achismos. Esse aqui é pra discordar com vontade, esse você pode discordar à vontade. Porque eu também não vou me justificar não, tô dando minha opinião aqui e hoje é mais opinativo do que argumentativo, por mais que eu vá argumentar. O que eu quero dizer com essa deturpação que acontece? Você tem saudade da mente que você tinha na época, vendo aquela época? Talvez, no caso de infância. Pela inocência que você tinha, menos dores que você sentia, menos informações que você tinha também. Eu acho que é uma boa, até porque saber tudo é perder tudo, de acordo com o elemento de conhecimento da ordem paranormal. Mas enfim, eu acho que é muito romantizado a questão da não da saudade. Eu acho que a saudade ela não é romantizada, ela só é muito pouco compreendida por nós mesmos. Eu acho que o ser humano é um ser muito profundo, muito tenso e muito bizarro de se entender. E puxa direto nisso na questão saudade. Inclusive, não sei, né, se tem alguma variação em algum outro país aí, mas, né, Brasil é o único país que tem na língua, né, o português, essa palavra é uma palavra linda, mas as pessoas fazem uma junção de nostalgia e saudade que na minha visão tá bem errado. Vou tentar explicar um pouquinho melhor por quê. Muita gente fala que quer voltar pro passado, adoraria voltar pro passado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que totalmente voltaria pro passado, mas não pelo mesmo motivo. Talvez tenha bastante gente que pense assim, porém eu só voltaria no tempo por um único detalhe. E ainda depende de dois fatores, que é o primeiro, eu sei que eu vou voltar no tempo, eu tenho esse aviso prévio de que eu vou voltar ou só vou voltar do nada. Porque se eu tiver o aviso, eu vou anotar número de mega, vou fazer uma caralhada de anotação e só pelo dinheiro. Agora, se eu voltar do nada, aí eu ainda tenho as minhas memórias sobre acontecimentos que eu posso ganhar dinheiro em cima. E esse é o único motivo porque eu acho que hoje em dia, pelo menos, é meio paia você voltar no passado para tentar resolver coisas e mudar seus erros. Até porque você vai aprender, quer dizer, você vai errar muito na vida para aprender com isso. Eu, pelo menos, tento pensar assim que não tem como você fazer tanta bosta e passar por tanta bosta sem tirar um mínimo de aprendizado. Seja por situações ou pessoas. Tipo, pô, um exemplo muito pífio, mas você é um maluco que tá numa depressão fodida e você decide sair de casa, aí você enche seu rabo de droga e aí você acorda pelado em público no meio de 40 pessoas, vai na delegacia, não sei. É uma situação bosta que você vai passar, mas você ainda tem coisa a aprender com isso. Você ainda tem caminhos novos pra seguir depois disso e ver, caramba, acho que o que eu fiz não funciona pra resolver o problema que eu acho que eu tô tendo agora.
Não acho, né? No caso, você tá tendo um problema. Mas aí você tem outras formas de resolver isso, tá ligado? Foi um exemplo muito bosta, mas eu espero que tenha ficado um pouquinho entendível. Pô, independente de pessoas que eu não gostaria de ter perdido na minha vida, amizades desde criança, tal, as pessoas que eu acho que hoje em dia seria legal trocar uma ideia, ter uma comunicação, ter uma proximidade maior. Próprio, própria questão de ex mesmo, mesma coisa, eu não consigo ver uma parte muito ruim em ter perdido sim, mas perder pessoas não. Porque você acaba aprendendo coisas para que você não faça mais isso. E isso em todas as situações da vida. Pô, até questão de coisas que você decidiu fazer ou decidiu deixar de fazer porque você achou que ia ser melhor pra você, relacionadas a, sei lá, mano, um emprego, um convite que você aceitou ou recusou pra algum lugar. Eu acho que todas essas situações que você considera ruins, dá pra tirar uma parte boa. Mas novamente, você não tem que concordar comigo nisso. Isso é só um jeito bem otimista que eu levo de tentar minimizar erros e não fazer eles de novo, tá ligado? Acho que é um negócio até que útil, pelo menos pra mim serve, tem servido. Mas as outras pessoas, geralmente, elas falam sobre consertar coisas no passado. E eu não acho que vale a pena, mano. E sobre a situação da nostalgia, que é o tema principal, pô, a pessoa tem saudade quando ela era criança, a não ser que seja realmente um loop, um ciclo, não vai ser a mesma coisa, você vai ter outra cabeça. Você vai se divertir, com certeza, você voltar a ser criança, voltar no tempo e tá lá brincando com seu primo na rua e fazendo alguma coisa assim, você vai gostar, mas vai chegar um ponto que você pensa, caramba, isso foi uma fase da minha vida, né? Não é a minha vida inteira. Isso foi um negócio que eu passei, que eu gostei, aproveitei e adoraria ter uma sensação parecida. E é isso, nostalgia na minha cabeça sobre sensações que você não pode também replicar, querendo ou não. A memória, ela não reproduz o que o passado foi perfeitamente na sua cabeça. Imagino que você saiba. Da mesma forma que você tem lembranças ali de semana passada que vão estar bem borradas e algumas de 3 meses, 3 anos, sei lá, que vão estar bem claras. O seu cérebro, ele foi feito para amenizar a dor na sua memória. Ele foi feito para extrair a melhor parte para você, para ser o seu sentimento primordial ao ter essa lembrança. Não necessariamente em coisas boas também, às vezes você vai ter uma memória de raiva que vai ser só raiva, normal. Mas ele foi feito para extrair o bom, o cérebro foi feito para extrair a parte boa das suas lembranças. Então, você não tá lembrando da forma que aconteceu, você tá vendo a edição do seu cérebro que vai, querendo ou não, lógico, vai te forçar a ter uma visão melhor sobre a situação do que você talvez tivesse na própria época. Talvez hoje em dia você prefira aquela época mais do que na época você estava aproveitando. E não dá pra você repetir isso, infelizmente, não tem como. E as pessoas acham que dá e não dá. Não dá. O que acontece muito é muita gente revisitar algum momento não, perdão, justamente é contra isso que eu tô falando, não dá pra revisitar o momento, mas revisita um lugar de infância, uma pessoa mesmo, uma amizade e vê que não é a mesma coisa. Mas é lógico que não vai ser a mesma coisa porque você mudou e a sua visão sobre isso mudou também. O lugar pode estar exatamente igual, mas não vai ser a mesma coisa do que foi antes, justamente porque você não é a mesma pessoa que você foi antes. Você não é a pessoa de 10 anos atrás que estava lá não é mais você. Você não é mais essa pessoa. Você é outra versão daquela pessoa. Não é mais você. E não sei, mano. Pra mim a nostalgia, pelo menos, ela é uma coisa que. Ela é um conceito que foi muito deturpado pra chegar no ponto onde ele tá. Porque não é assim que funciona. E hoje em dia, eu ainda vou dar um hot topic aqui, que é as pessoas começaram a falar muito sobre nostalgia, mas usando esse conceito dessa forma. E eu não acho que é o jeito certo. Pra mim, a nostalgia é você querer revisitar uma pessoa que já morreu e essa pessoa é você. Você não tá indo pro lugar, você tá indo pra você tá indo pra quem você era. O Heráclito, ele dizia que é impossível a mesma pessoa entrar no rio 2 vezes, porque a pessoa já não é mais a primeira pessoa que entrou e o rio também não é mais o rio que a pessoa entrou da primeira vez.
E eu acho que você tentar ir atrás dessa nostalgia, ela é muito você ir atrás da sua identidade daquela época, não sobre um tempo. As pessoas têm muito confundem muito o tempo com identidade. Independente do tempo que seja, aquela identidade que era você já não é mais. E ela trazida pra cá, você pra lá, ou qualquer mistura de identidade no nosso conceito de tempo, não vai ser bem aproveitado. Talvez seja, né? Dependendo de um passado muito bosta e você ir pro futuro, um futuro muito bom, tá ligado? Talvez, mas como isso não acontece, né? Como viagem do tempo não existe, poderia, adoraria, pra ficar rico. Mas como é um negócio que não existe, a gente se prende nisso. E eu não sou nem um pouco a favor desse pensamento. Eu só acho que tem que ser separado direito a questão de tempo e identidade. Talvez você aproveitasse melhor o passado com a cabeça que você tem agora, por conta de conhecimento, de vivência, mas também talvez você do passado aproveitaria mais agora, por conta da inocência, de ter passado por menos coisa até, coisas que você não conseguiu absorver e engolir direito, tá ligado? Sem safadeza. E o que eu quero dizer quando eu falo isso? É que às vezes o bagulho ele não acabou, ele não deixou de ser o que ele era antes, de uma forma que mudou muito. Ai, vou dar o exemplo de lugares. Aquele lugar nem mudou muito. O que mudou é a pessoa que tinha dentro de você. E tá tudo bem, tá ligado? Você tem que mudar realmente. Você não vai ser um ser humano estagnado. Eu acho que o que mais define o ser humano, fora a complexidade, é ele ser totalmente maleável e adaptável a situações adversas. Só que isso mudar, tá ligado? Teu cerne, dependendo do que acontecer, e você conseguir mudar todas as suas concepções de mundo. Animais também fazem isso. Você consegue completamente, de animais irracionais, ensinar coisas que pra ele vai estar certo fazer isso. Igual um cachorro sentar pra ter que comer e você ensinar. Ou ensinar pra um próprio humano que tal coisa é perigosa. E daí o humano vai, pô, é verdade, dá pra eu me fuder fazendo tal coisa. Eu acho que eu tô fugindo muito do assunto, então eu já vou finalizar isso. Mas eu queria deixar muito esse pensamento aqui pra você que tá assistindo. Eu acho que a gente devia só aceitar um pouco mais que existem versões nossas que ficaram para trás e que a gente não precisa ressuscitar uma versão nossa. Eu acho que dá pra tirar o. Sem. Até sendo, na verdade, o do meu lado mais positivista. Mas, pô, você aprendeu, você se fudeu, você errou, você fez merda. Independente qual o motivo pelo qual você acha que no passado era melhor do que agora, você não precisa voltar, você não precisa matar essa sua versão pra ser outra, tá ligado? Não tem muito pra quê. Você pode. Eu acho que é importante fazer igual o ET Bilu. Vou passar a minha visão e o meu recado pra você que está me assistindo. Eu acho que o que você tem que fazer é manter a memória viva dessa versão que um dia foi e talvez replicar o que você tá passando, não nesse sentido, porque daí, partindo desse pressuposto onde você vai ter racionalizado melhor toda essa angústia em relação ao passado e nostalgia, eu acho que você gostava muito daquilo, então você faz um presente agora pra você que você no futuro vai ter a mesma sensação. Porém pensando, caralho, eu fiz um negócio direito que foi muito bom pra quem eu sou hoje. E não pensar, caramba, naquela época era tão bom. Não, não pense assim. Não pense nisso. Quer dizer, pense nisso, mas não pense assim. Eu acho que você tem que carregar. Carregar não, você tem que honrar o seu eu do futuro, não o do passado. O do passado, se ele fez coisa boa e se você tem saudade, é porque ele fez bem. Agora você faz bem pro do futuro sentir a mesma coisa. Não do mesmo jeito. Mas sentir essa. Como eu posso colocar em palavra isso? Sentir talvez uma sensação de vitória, uma sensação de felicidade, pensando no passado e falar: caramba, fiz o que eu fiz, fiz certo, deu certo. Ou eu fazia o que eu fazia de tal forma que era legal. De tal forma que eu tinha proveito na época. E eu queria só dissertar sobre isso mesmo. Eu espero que isso te faça pensar. Porque é um negócio que me faz pensar. E eu sei que eu não vou mais estar pensando nisso amanhã. Que é engraçado. Eu postei o vídeo ontem e não sei inclusive se eu vou postar hoje ou amanhã, porque eu ainda vou cortar e eu não sei. Daqui a pouco eu gravo pro Mente.
mente vazia. Então não sei se vai ser hoje ou amanhã que vai sair, mas independente de quando for, você vai ver. Mas eu gravei o outro, gostei da forma que eu expus as ideias, mas não tanto, acho que podia ter sido melhor. Mas como eu tô fazendo as coisas sem roteiro e tô deixando sair da minha cabeça, isso aqui tá acabando meio que servindo como um diário, tá ligado? Eu nunca tive diário, eu acho que eu tive uma vez e alguém achou e, tipo, tinha 2 dias de existência, eu só usei o diário pra falar mal dos outros, foi uma situação mais ou menos assim. Então, nunca fiz. Mas ele não é um diário de dia a dia, e sim um diário de ideias, que eu acho legal até pro futuro. Eu ver e falar, eu talvez não concorde mais com isso, ou talvez eu discorde. Eu sou uma pessoa que discorda muito de mim, inclusive. Eu falo muita coisa e dá 2 dias, uma semana e eu já tô discordando do que eu falei antes. Então, eu acho que isso aqui vai ser legal pra eu ver no futuro também o que eu achava. Mas eu também acho que vai ser útil pra você, se você já pensou nisso, se você tem alguma angústia relacionada a esse sentimento falso de nostalgia. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha feito você pensar, que você tenha gostado dele. E fica aí, né, a sua escolha, seu bel prazer, utilizar essas informações dentro do seu cérebro da forma que você quiser. E é isso, só queria deixar essa ideia registrada. Máquina de registro de ideia. Tenha um ótimo dia.